O governo de Alexandre, o Grande, e o poder do Império Greco-Macedônio. Alexandre Magno governou o Império Greco-Macedônio entre os anos de 336 e 323 a.C., e logo que ascendeu ao poder, ele eliminou os potenciais rivais ao trono. Sua mãe Olímpia mandou queimar vivas a quinta esposa de Filipe II, chamada Cleópatra Eurídice, e a filha dela com o falecido rei, a criança Europa. Ao saber disso, Alexandre ficou furioso, e viu-se obrigado a executar Átalo, o tio de Cleópatra, para que ele não buscasse vingança. A notícia da morte de Filipe II fez com que várias cidades-estados gregas se revoltassem contra a Macedônia, e entre elas estavam Tebas, Atenas e Tessália. Além disso, diversas tribos trácias ao norte da fronteira macedônica também se rebelaram. Então Alexandre iniciou uma expedição para sufocar todas as insurreições. Em pouco tempo, o novo rei subjugou todos os seus inimigos, destruindo cidades e espalhando terror através da morte e da escravidão. Tais atos fizeram com que muitas polis se rendessem a Alexandre, que para garantir a sua supremacia, também reforçou as fronteiras de seu reino e eliminou os trácios, uma antiga ameaça dos macedônios. Após consolidar o seu poder sobre a Grécia e a Macedônia, Alexandre voltou a sua atenção para a Ásia, pois ele desejava grandemente vingar-se dos persas e conquistar o Império Aquemênida, que nesta época encontrava-se muito fragilizado, devido principalmente à má administração. Alexandre cruzou o Helesponto, estreito, que separa a Europa da Ásia, e então ele foi ganhando território e conquistando cidades. As tropas do Império Aquemênida foram sendo obrigadas a se renderem, e o rei macedônio assumiu o controle das cidades costeiras da Ásia Menor, fazendo com que os persas perdessem tais bases marítimas. Na primavera de 333 a.C., Alexandre marchou até a Síria e enfrentou o exército de Dário III, o último rei do Império Aquemênida. No entanto, as forças persas eram muito superiores às de Alexandre, que foi obrigado a recuar para a Cilícia. Então, em 5 de novembro de 333 a.C., os dois líderes enfrentaram-se na decisiva Batalha de Isso, na Ásia Menor, Anatólia, onde Alexandre conseguiu uma importante vitória. Dário III fugiu desesperado, deixando para trás uma enorme quantidade de tesouros, sua esposa Estatira I, suas duas filhas Estatira II e Dripetis, e sua mãe Sisigambis. Dário III propôs um acordo de paz, oferecendo aos macedônios a entrega de vários territórios, e um resgate de 10.000 talentos por sua família. Porém Alexandre lhe respondeu que havia tornado-se o rei da Ásia, e portanto, somente ele decidiria as divisões territoriais. Apesar de tudo, a família de Dário III foi tratada com imenso respeito. Alexandre prosseguiu com a conquista da Síria e da costa da região do Levante. Em 332 a.C., ele cercou a cidade de Tiro, atual Líbano, e após um sítio de 8 meses, Alexandre forçou a submissão da região. O rei macedônio não mostrou piedade com Tiro, e matou todos os homens com idade militar, e ainda vendeu as mulheres e crianças como escravas. Depois disso, populações ficaram aterrorizadas e muitas cidades costeiras renderam-se aos macedônios. Alexandre chegou a entrar em Jerusalém, mas decidiu poupar a cidade e os habitantes, e então ele partiu em direção ao Egito. Após conquistar Gaza, Alexandre foi reverenciado pelos egípcios, que o chamavam de divino e libertador do jugo persa. Durante a sua estadia no Egito, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, que posteriormente se tornaria uma importante cidade do mundo antigo. Com o Egito sob o seu controle, Alexandre partiu em 331 a.C., rumo à Mesopotâmia, o coração do Império Medo-Persa. Lá, Alexandre enfrentou Dário III mais uma vez, na crucial Batalha de Gaugamela. Os macedônios estavam novamente em menor número, contudo, Alexandre saiu vitorioso e destruiu o exército inimigo. Como anteriormente, Dário III fugiu em desespero, e a Babilônia, a capital administrativa do Império Aquemênida, abriu seus portões para os macedônios, para evitar sua destruição. Alexandre e suas tropas entraram na cidade e ocuparam os palácios de Dário III, enquanto o rei persa fugia para Ecbátana, no atual Irã. Depois disso, o governo de Dário III entrou em colapso, de maneira que ele não conseguiu mais levantar outro exército. Após conquistar a Babilônia,
Alexandre foi para a cidade de Suzã, outra capital administrativa do Império Aquemênida, e capturou seus lendários tesouros. Em 331 a.C., Alexandre também tomou e saqueou Persépolis, a capital que Ciro II havia estabelecido durante o seu reinado. Persépolis localizava-se no atual Irã. Mas, em 330 a.C., Alexandre ordenou que os macedônios a destruíssem, queimando-na por completo. Alexandre continuou sua perseguição a Dário III, que acabou sendo morto em julho de 330 a.C., por um usurpador chamado Besso, que era um nobre e sátrapa da Bactria. Este evento é considerado historicamente como o fim do Império Aquemênida. Besso se autoproclamou rei da Pérsia, intitulando-se de Artaxerxes V. Alexandre enterrou dignamente o corpo de Dário III e iniciou uma grande jornada pela Ásia, em busca do usurpador persa. No caminho, ele fundou várias cidades, chamando todas elas de Alexandria. Em 329 a.C., após atravessar algumas regiões, Alexandre recebeu Besso em suas mãos, pois ele acabou sendo traído por Spitamenes, um governador de uma região de Sobediana. Mas certo tempo depois, enquanto Alexandre estava em Jaxates, repelindo uma invasão nômade, Spitamenes levantou uma revolta em Sobediana, contra os macedônios. Irritado e impaciente, Alexandre comandou pessoalmente uma tropa, e derrotou os citas na Batalha de Jaxate, em outubro de 329 a.C. Depois ele moveu-se contra Spitamenes, que caiu diante do rei macedônio em 328 a.C. A última fase das conquistas de Alexandre ocorreu na Índia, onde ele encontrou as batalhas mais difíceis de sua trajetória, entre os anos de 326 e 325 a.C. A pedido de seus soldados, os quais estavam exaustos de participarem de tantas lutas consecutivas, e desejavam ardentemente verem suas esposas e familiares, Alexandre decidiu retornar à Pérsia através da difícil Rota do Sul. Ele chegou à cidade de Suzã, em 324 a.C., entretanto, muitos de seus soldados haviam morrido na travessia pelo deserto. Alexandre ficou extremamente indignado, quando soube que seus sátrapas tinham se comportado mal durante a sua ausência, e então o rei macedônio ordenou a execução de muitos deles. Alexandre também teve que enfrentar uma rebelião de suas tropas, que estavam insatisfeitas com a adoção de costumes e vestimentas persas, por parte do rei, e a integração de soldados e oficiais persas no exército macedônio. Ao ouvir todas estas reclamações, Alexandre irou-se, e deu aos persas postos de comando no seu exército. Além disso, ele retirou os títulos macedônios nas unidades persas. Os soldados rebeldes imediatamente se arrependeram, e pediram desculpas a Alexandre, que os perdoou e ainda fez um grande banquete para todos. Porém, quando Alexandre descobriu que os guardas da tumba de Ciro II a tinham profanado, ele ficou furioso, e ordenou a morte de muitos deles. Alexandre havia se unido com Roxana, e em 324 a.C., ele casou-se com Estatira II, a filha de Dário III, e com a prima dela chamada Parizate II. Enquanto estava na Babilônia, o rei macedônio pretendia conquistar a Península Arábica, mas seus planos foram interrompidos devido à sua morte precoce, com apenas 33 anos de idade. Alexandre contraiu uma febre fulminante e acabou falecendo poucos dias depois, no antigo palácio real de Nabucodonosor, em junho de 323 a.C. Sua esposa Roxana estava grávida nessa época, e ao nascer, o menino foi chamado de Alexandre IV. No mesmo ano da morte de seu marido, Roxana assassinou Estatira II e Parizate II, as outras duas esposas de Alexandre. O rei macedônio havia criado um dos maiores impérios que o mundo já viu, o qual estendia-se da Grécia até o Egito e ao noroeste da Índia. Por conta de todos os seus feitos, Alexandre ganhou o epíteto de Magno, ou seja, o Grande. Além disso, ele morreu invicto em batalhas, e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Após a morte de Alexandre houve muitas batalhas pelo poder, e seu filho Alexandre IV foi assassinado. O Império Greco-Macedônio foi dividido entre os 4 principais generais de Alexandre, sendo eles Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco.
No entanto, essas regiões foram aos poucos sendo conquistadas por outros reinos, principalmente Roma. Veja a seguir como foram divididos os territórios de Alexandre, entre seus 4 principais generais. Mapa mostrando a divisão do Império de Alexandre Magno. Seleuco, em amarelo. Lisímaco, em laranja. Cassandro, em verde. Ptolomeu, em azul. Na busca incessante pelo poder, esses 4 generais brigariam entre si durante muitos anos.